Gravação é complicado, né? A gente tive que atender a moça ali da prefeitura para ver se estava tudo bem. Mas é também o serviço dela, então, por isso que o professor interrompeu a gravação. Mas vamos lá, então. É, o Médio Império vai de 2000 a 1185 e a seção de Tebas. Tebas que, se vocês lembrarem um pouquinho, nós vamos ter aquele poema que o professor colocou lá no comecinho, do trabalho anterior é, sobre os heróis e a concepção de história, uma concepção só dos grandes heróis ou do Tebas e Sete Portas. Né? Então, Tebas é a capital do Egito, e aqui nós vamos ter a entrada dos hebreus no Egito. Tá? E essa parte dos hebreus é interessante por quê? Porque os hebreus eles vão ser, a partir do momento em que eles fazem o vínculo com o monoteísmo, com El Shaddai e companhia, eles vão em busca da Terra Prometida, eles ficam um tempo no Vale do Jordão e depois, como não consegue, tem outros povos lá, a situação não está ruim, eles vão para o Egito. E no Egito, no primeiro momento, eles vão ficar à margem da sociedade, mas eles vão ser aceitos pelo imperador. Mas posteriormente, não, quando se transforma, quando se muda o imperador, eles vão ser escravizados. Tá? E nesse momento nós temos o que? A invasão dos Ixos. Ixos é um povo que invadiu o Egito e conseguiu dar um trabalho danado para ele. Por quê? Porque junto com a invasão dos Ixos, nós vamos ter nesse mesmo período várias revoltas camponesas. Por quê? Porque há uma escassez de alimentos, há um período em que aquela região, não somente do Vale do Jordão, mas a região do Nilo, a região dos próprios, passa por transformações naturais, e a escassez de alimento tem a ver com esse fato de acontecimentos naturais, mas também tem o fato de ver o quê? De que cada vez mais você ia ter o quê? Você tinha mais pessoas que tinham que não trabalhar porque cumpriam outras funções, então os camponeses tinham que plantar e sustentar cada vez mais pessoas. E ao sustentar cada vez mais pessoas, eles ficavam cada vez com menos alimentos para pagar impostos. Isso gerou uma série, porque a fome vai levar o quê? A revolta. Né? A partir de 1508 a 517, com a expulsão dos Ixos, inaugura o quê? Inaugura uma nova fase, uma nova fase da história do Império Romano, então a quarta fase aqui, onde nós vamos ter uma centralização muito mais forte e um poder que muito mais forte na mão dos militares. Né? E é nesse período que ocorre a escravização dos hebreus e também o êxodo, que é algo que a gente vai trabalhar muito na questão dos hebreus ali. Então, tem toda uma história religiosa muito forte aqui. Os escravos, os hebreus que antes eram considerados, entre aspas, visitantes, agora vão ser escravos e depois vai haver o êxodo. E aí, a partir do desenvolvimento militar, observe bem, nós vamos ter conquistas territoriais na Palestina, na Fenícia, a Fenícia, que era um grande parceiro comercial, vai ser dominada, a Síria, que já é na região da Mesopotâmia. Tá? Alguns detalhes importantes que nós temos aqui com a questão do Egito. Nós tivemos uma época de reforma monoteísta, onde Eunófis IV pretendia instaurar o culto a um único Deus chamado Akhenaton. Então eles eram politeístas e houve uma tentativa de quê? De fazer uma reforma monoteísta, porém, essa reforma monoteísta não tinha muito uma ligação somente com a questão divina, com a questão da religião. O objetivo do Amenófis IV era o quê? Era acabar e diminuir os privilégios dos sacerdotes, que, como eles faziam essa relação entre o povo e Deus, eles acabavam ganhando muito poder, um poder de controle sobre o povo e também um poder econômico, porque cabia a eles fazer o quê? Cabia a eles recolher impostos, recolher as doações forçadas, né? Então, acaba não dando certo essa reforma monoteísta, depois eles acabam sendo politeístas até o final. Um outro fator importante é que Tutankhamon, o faraó menino, ele assumiu após a deposição do Amenófis IV, só que ele governa muito pouco tempo, ele morre aos 19 anos, e o Tutankhamon, ele é um dos mais célebres, dos mais usuais, os mais fortes rei, inclusive ele tem o quê? Ele tem
a maldição de Tutankhamon, porque o pessoal, quando foi invadir a pirâmide de Tutankhamon, lá tinha um aviso muito grande que não era para entrar na, no sarcófago dele, porque o pessoal, quem entrasse lá ia morrer. E depois acabou, várias pessoas acabaram morrendo, a grande maioria do pessoal que entrou pela primeira vez lá no sarcófago dele acabou morrendo. E aí, até que a ciência começasse a explicar isso já na época do Napoleão Bonaparte, a partir do momento que a ciência começou a explicar que era um fungo, porque quando o faraó é enterrado, ele levava tudo que era dele, inclusive as riquezas, inclusive os seus escravos, que eram mortos na maioria dos casos, para não contar onde que eles tinham sido enterrados, não contar os segredos que existiam nessas câmaras mortuárias. Eles levavam alimentos, levavam cerveja, levavam vinho, e todos esses fungos eles ficaram fechados lá, lacrados, durante um período de tempo, quando esses humanos respiraram, eles acabou fazendo o que? Ele acabou respirando e acabavam morrendo devido à ação desse fungo, não tinha nada de sobrenatural. Tá? Mas essa história desse imperador é um dos mais usuais ali. Tá? E a última parte da história, então, é o Renascimento Saíta, onde nós temos a invasão do rei Cambises, é um rei persa, um rei muito forte, e que começa o declínio ali, declínio e praticamente o fim do Egito enquanto poderosíssimo. Tá? Depois, quem acaba realmente com os egípcios vão ser os romanos, mas a partir do Cambises ele consegue fazer o quê? Tomar o poder e diminuir aquela poderosa esquadra egípcia. Tá? Embora nós vamos ter lá, inclusive, o Egito, quando nós falarmos Roma, nós vamos ter o Júlio César, Cleópatra, mas ali já não tem mais todo o apogeu, toda aquela parte extremamente poderosa, né? Sociedade, então, é uma sociedade hierarquizada, ela é determinada pelo nascimento, tá? Ela vai apresentar algumas variações. Observe que aqui, essa divisão aqui, ela não é a mesma divisão que nós temos, que o professor apresentou para vocês, mas ela pode ser analisada dentro da mesma lógica. Faraó, sacerdotes, alguns vão trazer junto com os sacerdotes, junto com os nobres ali, os guerreiros. É importante vocês observar o seguinte: tem sacerdote, mas você tem aquele sacerdote de alta patente, assim como você tem o militar de baixa patente e o militar de alta patente. Você não vai dizer que o soldado é o mesmo que o general. Tá? Então, dentro da nobreza, você vai ter tanto sacerdotes quanto você vai ter militares. Agora, nem todos eles vão ter a mesma patente de reconhecimento dentro dessa hierarquia. Né? Eu chamo a atenção aqui, a letra D, que são os escribas. Os escribas, eles eram muito importantes. Por quê, gente? Porque a grande característica deles era saber escrever. E ao saber escrever, eles se destacavam da outra parte da população, e eles tinham um reconhecimento muito forte. Eles cobravam impostos, eles eram informantes do rei, eles faziam todo esse contato muito grande entre as pessoas. Observem bem que esses escribas ali, pelo fato de saber ler e escrever, eles dominavam a escrita, e nós temos 3 tipos de escrita no Egito. Tá? Nós temos os soldados, então, responsáveis pela defesa. Quando não havia guerra, esses soldados também trabalhavam como agentes do Estado, construindo grandes obras públicas, serviço de defesa, enfim. Né? Artesãos e camponeses, ou felas, analfabetos, eram servos. Observe que eles não eram escravos, eles eram servos, tá, gente? E pagavam imposto in natura, ou seja, parte do que eles produziam. E nós temos aqui, nessa pirâmide, não traz, mas é importante observar, naquela que o professor colocou lá atrás, uma outra classe social, que eram os escravos. Né? Questão religiosa, eles eram antroposomórfica, antropo-homens, ou animais, mórfica, forma. Então, forma de animais e de humanos, ou de humanos com características de animais. Ra, Horus, Anubis, Bastet, Ísis e Osíris. Esses são os principais deuses, e observe que todos eles têm características, então,
de humanos, tá? Ou juntamente o, com animais. Né? Então, eles eram politeístas, nós já vimos isso antes. E observem aquilo que o professor falava: no Egito Antigo, tudo girava em torno de quem? Todo mundo girava em torno da ideia de pós-morte, então, de submissão ao faraó. E tudo isso, tudo que se fazia em vida, ele era observado, ele era detalhado a partir do quê? A partir do momento que você morria, você iria para o tribunal de Osíris, tá? No Tribunal de Osíris, e aqui tem é legal porque o Tribunal de Osíris ele tem uma ideia de balança, observem aqui, que ele tem essa balança aqui, então, é uma balança de dois pratos, onde você coloca uma pena de avestruz, uma pluma, e do outro lado o coração. E ele tem que ficar equilibrado. Bah, professor, mas o coração sempre vai pesar mais. Sim, fisicamente sempre vai pesar mais. Mas aqui está uma ideia de que não é a ideia do físico, ela é uma ideia de que tudo aquilo que tu fez fica registrado no teu coração, e aí se você foi bom enquanto vivo, você vai para o julgamento de Osíris. Agora, se tu não for bom, você já vai ser devorado por esse animal aqui, que é Met? Met não, Amit. Que ele é parte jacaré, parte cavalo e parte leão, então também aqui uma mistura. Ele devora o coração, e sem o coração você não chega até o julgamento aqui. Depois vocês dão uma olhadinha mais legal aqui nesse slide aqui, que ele traz bem detalhado ali. O legado muito forte, gente. A medicina, isso tudo a partir do processo de mumificação, eles passaram a compreender o ser humano, começaram a analisar os órgãos, anatomia, que vai servir, inclusive, até a Idade Média, muitos estudos vão ser feitos com base na anatomia, que os egípcios fizeram, porque ao abrir para fazer o processo de mumificação, automaticamente você analisava os órgãos. Então, eles descobriram, inclusive, alguns remédios para o coração, que era o que mais ocasionava ali. Calendário solar, do ano dividido em 12 meses de 30 dias. Então, isso que nós temos hoje foi feito lá pelos nossos amigos egípcios. E obras faraônicas, tá? Hoje, quando a gente fala de uma obra faraônica, uma obra para o faraó, que eram as grandes construções, e principalmente Kelps, Memphis e Quéops. Quéops, Memphis e Miquirino, que são as três grandes pirâmides do Egito. Pintura sem utilização de perspectiva, ela é uma pintura achatada, parece, mas tem um detalhe bem importante: os olhos sempre estão direcionados a quem está vendo. E os três tipos de escrita: hieroglífica, hierática e a demótica. Sendo a primeira, ela era considerada sagrada, tá? Então, pessoal, o abraço ali é do editor, não preciso, mas eu deixo um abraço para vocês. Espero que tenham assistido. Tá? E a partir do momento que vocês assistirem, o professor precisa que vocês façam o comentário. Coloque o nome de vocês, quem é que assistiu os 3 vídeos, que é uma forma de controle. Espero que daqui uns dias nós estamos juntos. Um abraço e um beijo no coração de vocês. Até mais, meus queridos e as queridas. Até mais.